E aí galera, aqui é o grande mestre Evandro Barbosa e nessa aula eu vou te explicar como jogar uma abertura que é o Gambito Escocês. Em uma das últimas lives que eu fiz aqui no canal, eu estava explicando para o pessoal o que é um Gambito, então eu dei alguns exemplos e eu mostrei algumas posições do Gambito Escocês. E o pessoal achou muito interessante essa abertura e pediu para eu fazer um vídeo aqui para o canal explicando com mais detalhes como jogar essa posição. Então, durante esse vídeo, eu vou explicar para você quais são as principais ideias dessa posição, os temas táticos, os temas estratégicos, para que terminando de assistir o vídeo, você já consiga jogar essa posição, beleza? Bom, mas antes de começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber assim todas as notificações. Bom, então, bora começar aqui. Então, para jogar o Gambito Escocês, você tem que começar com o lance 1 E4, e o Gambito Escocês ele só vai funcionar caso as pretas respondam com E5. Então, cavalo F3, cavalo C6, D4, E toma D4 e agora bispo C4. Bom, esse é o lance que caracteriza o Gambito Escocês. No caso de cavalo toma D4, então seria uma abertura escocesa. E então, bispo C4, e qual que é a ideia das brancas fazendo esse gambito? Primeiramente, você precisa entender o que é um gambito. Um gambito é quando você sacrifica um peão, às vezes até mais do que um peão, na abertura, para conseguir assim alguma compensação, conseguir algo em troca, podendo ser, por exemplo, uma vantagem no desenvolvimento, o controle do centro, ou então tomar a iniciativa. Quando as brancas fazem aqui o bispo C4 no Gambito Escocês, a ideia é poder acelerar o desenvolvimento e também tentar tomar a iniciativa o mais rápido possível. Bom, então, depois do bispo C4, o preto ele tem duas alternativas principais. Uma é o bispo C5, defendendo assim um peão de D4, e a outra é cavalo F6, já buscando contra-atacar no centro, atacando assim um peão de E4. Claro que é possível jogar outros lances aqui, como por exemplo D6, mas seria uma alternativa mais passiva. Então eu vou analisar mais as duas opções, cavalo F6 e bispo C5, que são os lances mais usuais nessa posição. Bom, então, bispo C4, eu vou começar analisando as posições com o bispo C5, que o preto ele tenta ali defender o peão de D4, tentar ficar com um peão a mais, e agora as brancas vão jogar com roque. Então o branco ele precisa desenvolver rápido as peças e aproveitar essa vantagem no desenvolvimento. Para quem for jogar o Gambito Escocês, precisa saber que jogando um Gambito você precisa jogar com bastante energia, você precisa atacar, porque quando você tem essa vantagem no desenvolvimento, é uma vantagem dinâmica, é uma vantagem que ela pode desaparecer caso você não ataque. Então você é obrigado a atacar nessas posições. Bom, então aqui, depois de roque, as pretas podem seguir com o cavalo F6, que é um lance mais natural, assim podendo desenvolver o cavalo. E aqui as brancas vão jogar com E5, já atacando o cavalo de F6. Então, nessa posição já é uma primeira posição crítica, porque as pretas precisam decidir o que fazer com esse cavalo. Se, por exemplo, as pretas jogam um lance como cavalo E4, então o branco já pode jogar com dama E2, atacando o cavalo, e o cavalo ele fica sem casas, né? Não tem como defender essa peça. Se jogar um lance como D5, então as brancas podem tomar em passant com E por D6, e o cavalo ele está cravado e ele continua aqui em defesa. Então depois de E5, as pretas podem pensar também em jogar com o cavalo G4, atacando o peão de E5. Mas depois de bispo F4, o branco ele defende o peão de E5 e já ameaça H3. E o cavalo ele não tem uma casa legal. Por exemplo, se as pretas fazem agora roque, então é possível jogar com H3, o cavalo ele tem que voltar lá para H6 e o branco ele pode destruir o roque das pretas jogando o lance bispo toma H6. Então G toma H6, então agora o roque das pretas está todo destruído, todo debilitado e as brancas podem jogar com C3, sacrificando um peão mesmo. Só que depois de D tomar C3, cavalo C3, o branco está com todas as peças desenvolvidas, todas as peças em jogo,
E o roque das pretas ele está muito mal, o branco ele pode começar a atacar o rei das pretas. Então aqui o branco ele tem mais do que compensação pelo material sacrificado. Bom, então aqui depois de E5 o preto ele já tem que começar a acertar alguns lances. As posições de gambito são posições muito perigosas, assim, porque o lado que aceita o peão, que aceita o gambito, ele precisa jogar com bastante precisão. Então, aqui o primeiro lance que o preto tem que acertar é o lance D5, assim contra-atacando no centro. Então, as brancas atacam o cavalo de F6 e o preto ataca, assim, o bispo de C4. Então, agora, E por F6... E começa a surgir muitas complicações nessa posição. E é importante que você realmente conheça assim, os melhores lances da posição. Então, existem aberturas que você consegue jogar mais com ideias gerais, mais no entendimento assim, da posição. Agora, algumas aberturas, como por exemplo o gambito escocês, você precisa de um jogo mais concreto. Você precisa realmente saber os lances. O melhor lance da abertura, né? Se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, saber como estudar aberturas, eu fiz um e-book que é grátis, ele está aqui na descrição do canal, é só você baixar o e-book que eu explico ali um passo a passo para você criar um repertório de aberturas e começar a estudar suas aberturas, beleza? Bom, mas voltando aqui então, começa as complicações depois de D5, então o branco vai jogar com E por F6, D toma C4 e agora torre E1. Então, bispo E6, o preto ainda quer tentar rocar em algum momento, tentar colocar o rei em segurança. Então, por isso do bispo E6. E agora, as brancas fazem cavalo G5. O branco ele tem que jogar atacando, ele tem que aproveitar a iniciativa. Se o branco ele começa a jogar passivo nesse tipo de posição, então ele vai acabar ficando com material a menos. Então, cavalo G5, ameaçou o bispo de E6. E, novamente, o preto ele tem que começar a acertar alguns lances aqui. Nesse momento, as pretas precisam jogar com o lance dama D5. Por que desse lance? No caso de jogar um lance como dama por F6, nesse momento, assim, tomando mais um peão, então as brancas podem ganhar uma peça. Aqui começam a surgir vários temas táticos. E as brancas podem jogar com o lance cavalo toma E6. Então, por exemplo, F toma E6 e agora dama H5 cheque. G6 e dama toma C5. O tema é que o bispo em C5 ele ficou no ar. A peça ficou em defesa e o branco ganha uma peça inteira aqui. Então, depois de cavalo G5, o preto ele precisa acertar o dama D5, porque agora, se joga o cavalo por E6, F por E6, não tem mais o lance dama H5 cheque. Bom, então aqui cavalo C3... As brancas já atacam a dama de D5. Não dá para jogar com D toma C3, porque a dama de D5 ela fica no ar. Então o preto ele tem que tirar a dama. De novo, único jogar aqui com dama F5 para continuar controlando a casa H5. E agora eu vou te mostrar um lance bem interessante aqui, que o preto ele vai ter que acertar vários lances para conseguir manter o equilíbrio na posição. Porque o lance mais jogado da posição é o cavalo de C para E4. Mas um lance que eu acho bem interessante aqui é o lance G4. É um lance bem agressivo. Esse G4 já ataca a dama, não pode tomar em G4, porque dama por G4, o bispo está cravado. E se jogar agora dama por F6, esse que é o lance crítico assim, da posição, o branco ele vai ter aqui uma sequência que as brancas vão ficar com uma vantagem muito grande, que depois de dama por F6, o branco pode jogar cavalo D5. Já atacando a dama e ameaçando também cavalo por C7, dando um duplo. Então, dama D8 e agora tem um sacrifício de qualidade, o lance torre toma E6, F toma E6 e agora cavalo toma E6, atacando a dama e se tomar o cavalo em D5, tem cavalo toma C7 duplo, assim ganhando a dama. Então, depois de cavalo por E6, as brancas ameaçam tomar em C7 e ameaçam também a dama em D8. Então aqui, por exemplo, dama D7, cavalo de D toma C7, rei F7, cavalo G5 cheque, rei G8, e agora o branco faz cavalo toma 8, assim ficando com uma peça a mais. E se as pretas tentam jogar dama C8 para prender o cavalo, então é possível jogar dama E2.
E se, por exemplo, dama toma 8, vem dama E6, cheque, rei F8 e dama F7, dando mate. Bom, então esse G4 é um lance assim muito perigoso mesmo, ele cria ali várias ameaças e o único lance para as pretas é o lance dama G6, para não perder material. Então agora cavalo de C4, eu vou aprofundar um pouco mais nessa posição, porque como é uma posição assim bem concreta, cheia de complicações, é importante que você realmente saiba alguns lances, saiba assim os lances mais precisos da posição. Então cavalo de C4, bispo B6 e agora F4, criando a ameaça de F5, assim ganhando material. Então a melhor alternativa para as pretas é rocar grande. Em algum momento o preto ele tem que rocar nessa posição. Então as brancas fazem F5, bispo F5, GF5, dama por F5. O branco ele consegue ganhar uma peça, só que o rei ele fica muito exposto, então a posição ela ainda está bastante confusa aqui. Eu segui mais alguns lances nessa análise, por exemplo, jogando com F toma G7, torre G8, é que é uma variante toda forçada, então como é tudo forçado, eu resolvi insistir um pouco mais, resolvi aprofundar um pouco mais para que você consiga entender melhor essas complicações. Então aqui torre F1, dama G6, rei H1, é importante tirar o rei, porque o cavalo de G5 está cravado, então H6, e agora o branco ele tem que devolver o material, jogando com dama F3, que já toca em F7, então H toma G5, bispo G5, dama G7, bispo D8, torre D8, e aqui eu encerrei as minhas análises numa posição que está bem confusa, o branco ele está com uma qualidade a mais, mas o preto ele tem 2 peões por essa qualidade, então é uma posição com chances para os dois lados aqui. Mas é uma posição cheia de complicações e o preto ele precisa acertar vários lances para chegar nessa posição. Então essa alternativa aqui, o bispo C5 no gambito escocês, é uma alternativa que vai levar para muitas complicações. Bom, agora eu vou te mostrar qual é a segunda alternativa, o cavalo F6. Nessa daqui, o branco ele vai jogar de uma maneira um pouco mais posicional, não tem assim tantas complicações como a primeira variante. Então, cavalo F6 atacou o peão de E4, as brancas vão então avançar o peão para E5, já criando ali alguns problemas para o cavalo. Outra alternativa seria jogar com roque. Eu não vou aprofundar muito nessa variante, mas caso você queira estudar também essa posição, depois de cavalo por E4, as pretas ganham aqui o segundo peão, só que o preto está muito mal desenvolvido. Então, por exemplo, torre E1, D5, e agora tem um lance legal para as brancas que é bispo toma D5, dama D5 e cavalo C3. Novamente com aquele tema que não é possível tomar em C3, que a dama está caindo em D5. Então, por exemplo, dama A5 e cavalo por E4, já ameaçando assim um descoberto, ameaçando cavalo F6 e torre E8, dando mate. Claro que o preto ele tem uma defesa, ele pode jogar com bispo E6 e depois de bispo G5, o branco ele tem compensação pelo peão sacrificado e a posição ela está confusa aqui também. Então, se você quiser entrar nessas complicações, também é uma possibilidade. Mas eu vou aprofundar mais nas posições em que depois de cavalo F6, as brancas fazem E5. Então, D5, a melhor alternativa, já contra-atacando no centro. No caso de responder com cavalo E4, então é possível jogar dama E2 de novo. E o cavalo não tem casas boas para ir. O cavalo ele vai começar a perder tempos. Por exemplo, cavalo C5, roque, bispo E7, torre D1, ameaçando já cavalo por D4, recuperando o material. Então cavalo E6 e agora as brancas podem jogar sacrificando um peão com C3, D toma C3, cavalo por C3, roque e depois de bispo E3, o branco ele tem uma grande vantagem no desenvolvimento e não é tão simples assim o preto terminar de desenvolver as peças. Porque, por exemplo, o lance natural que é D6, para conseguir terminar de desenvolver o bispo, não tá tão fácil assim de ser jogado, porque existe esse tema, esse raio-x da torre na dama, então pode ter alguns problemas táticos aqui o preto. Bom, e a outra opção seria jogar um cavalo G4. Esse lance ele é interessante, até dá para jogar o cavalo G4, mas, por exemplo, depois de roque, o preto ele já não pode tomar em E5,
porque tem cavalo por E5 e torre E1, cravando o cavalo, e o branco vai ganhar uma peça aqui, já tem a ameaça de fazer F4, né? Se defender o cavalo já tem F4. E aqui depois de cavalo G4, roque, se jogar um lance... Aqui tem que jogar com D6, então é D6, bispo D6 e torre 1 cheque. E o preto ele começa a ter alguns problemas com o rei no centro. Se jogar agora com bispo E7, tem bispo G5, já cravando o bispo. E se jogar agora com rei F8, as brancas podem pensar em cavalo A3, com a ideia de jogar com cavalo B5, já tocando no peão de D4 e no bispo de D6 também. E o rei preto ele fica muito mal colocado nessa posição. Bom, então por isso E5, a melhor alternativa das pretas é jogar com D5, assim contra-atacando no centro. Então bispo B5, aqui é diferente da outra variante, porque se tomar em F6, tomar em C4, a diferença é que o bispo ainda está em F8. E agora se o branco toma em G7, por exemplo, o bispo já está tomando em G7. Então quando jogar D5, as brancas vão fazer bispo B5, assim cravando o cavalo, continua o ataque em F6, cavalo E4, cavalo por D4, já ameaçando assim C6, ameaçou cavalo por C6, bispo D7 para defender. E agora o preto está ameaçando jogar cavalo por D4, assim simplificando a posição, ou até mesmo jogar cavalo por E5, ganhando um peão. Então as brancas fazem agora bispo toma C6, B toma C6 e roque. Bom, agora eu preciso te explicar alguns temas estratégicos dessa posição. A outra variante era uma variante toda concreta, cheia de complicações táticas, então você tinha que saber ali exatamente os lances, né, os lances mais precisos ali da posição. Mas agora é preciso que você tenha um entendimento de jogo posicional e saiba aqui alguns temas estratégicos. Primeiro, por que o branco trocou o bispo pelo cavalo? O branco ele cedeu o par de bispos, mas o branco ele conseguiu uma vantagem, que agora a estrutura de peões das brancas é uma estrutura melhor. O preto ele ficou com a estrutura de peões debilitados, peões dobrados aqui na coluna C, um peão isolado em A. E o branco ele tem também uma maioria de peões na ala do rei. O branco ele tem aqui 4 peões contra 3 na ala do rei. Então ele pode pensar em algum momento avançar essa maioria. Então é assim que as brancas vão tentar compensar a falta do par de bispos. E as pretas vão tentar colocar o par de bispos em jogo para contra-atacar. Então aqui, depois de roque, o lance mais ativo das pretas é o bispo C5. No caso de jogar com bispo E7, então o branco pode jogar F3, atacando o cavalo, cavalo G5 e agora F4, cavalo E4 e F5. E as brancas já conseguem avançar a maioria de peões na ala do rei, e o branco começa a criar algumas ameaças, como F6 ou então E6 em algum momento. E6 direto já é uma ameaça bem forte mesmo, que o preto precisa resolver. Bom, então aqui bispo C5, F3, cavalo G5, F4. Então o branco ganha alguns tempos em cima do cavalo para conseguir avançar a maioria. Cavalo E4 e agora bispo E3. É importante fazer esse bispo E3, que o cavalo de D4 estava cravado. Bispo B6. Então, aqui no caso de rocar direto, as brancas podem jogar com cavalo D2, parecido com a variante principal. Inclusive vai acabar transpondo até. E depois de cavalo D2, dama por D2, o branco já conseguiu trocar o forte cavalo, que estava aqui em E4. E no caso de bispo B6, o branco pode jogar o lance cavalo B3, assim controlando a casa C5, que é uma casa que pode ser uma casa forte para o cavalo, e oferecendo a troca de um dos bispos, porque depois de bispo por E3, dama por E3, o branco ele pode levar para uma posição onde o cavalo é superior ao bispo, a posição de cavalo bom contra bispo mau. Isso porque os peões centrais estão em casas brancas, da mesma cor do bispo de D7, e isso acaba deixando o bispo passivo. Bom, então aqui bispo E3, bispo B6 é a melhor opção das pretas, cavalo D2 para trocar os cavalos, o cavalo em E4 está muito bem colocado, cavalo por D2, dama por D2 e agora C5. Bom, esse aqui é o melhor lance para o preto criar contra-jogo, eu vou te mostrar aqui as melhores alternativas das pretas também. Caso você queira enfrentar o gambito escocês, você já vai ter várias ideias aqui de como jogar essa posição de pretas. Mas no caso de roque, ao invés de C5, então o branco pode jogar cavalo B3. Estrategicamente,
o branco começa a ter vantagem já, por causa do controle dessa casa C5. Por exemplo, F6 para criar contra-jogo no centro, bispo C5, Fe5, Fe5. Agora o branco tem um peão passado, que é o peão passado de E. Esse peão, às vezes, ele pode se tornar uma debilidade também, é preciso tomar cuidado. Dama E7, tocando no peão de E5, tocando no bispo de C5, que está cravado. Para o branco não é legal tomar em B6, porque depois de CB6 conserta a estrutura de peões, então as brancas vão jogar com dama C3. O ideal é sempre que o branco tome de peça em C5, assim explorando essa casa fraca. Então, por exemplo, torre F1, torre F1, torre F8, torre por F8, dama por F8, e depois de dama E3, o branco ele tem uma leve vantagem aqui, que as brancas podem pensar em jogar com A4 com a ideia de A5, tentando obrigar o preto a tomar o bispo de C5, levando para uma posição onde o cavalo vai ser superior ao bispo. Essa seria a posição dos sonhos das brancas, colocando ali um cavalo na forte casa C5. Bom, então, por isso, quando joga a dama D2, a melhor alternativa das pretas é jogar com C5, tentando mobilizar o centro e colocar o par de bispos em jogo. Cavalo E2, D4, bispo F2 e agora bispo C6, colocando o bispo de casas brancas para jogar e com a ideia de jogar dama D5, assim ativando o par de bispos, colocando a dama em jogo e podendo até rocar grande. Então aqui um lance muito importante para o branco, lance C4, controlando a casa D5 e tentando manter a posição fechada, porque o branco ele tem um cavalo e o preto ele tem o par de bispos. Os bispos querem uma posição aberta, enquanto o cavalo ele vai querer uma posição mais fechada. Então aqui C4, se tomar em C3, então as brancas podem jogar com dama por C3, o peão de C5 ele está muito fraco nessa posição. Então dama D7, e agora o branco faz A4, com a ideia de jogar A5, o bispo está preso ali em B6, se jogar bispo por A4, então F5 é muito forte, não dá para tomar em F5 que o bispo fica no ar, e as brancas começam a mobilizar aqui a maioria de peões na ala do rei, começa a ter ideias como E6, por exemplo, dama G5. Então essa alternativa é muito perigosa, tomar o peão em A4, por isso que as pretas vão jogar com A5. E agora o bispo em B6, ele parece mais um peão nessa posição, o bispo está muito passivo. Ainda assim, a posição ela é uma posição complicada de jogar. E aqui o branco ele tem duas alternativas interessantes. O branco pode jogar, por exemplo, com o cavalo C1, com a ideia de levar o cavalo para D3, assim bloqueando o peão passado de D. E, por exemplo, se jogar com o bispo por A4, tem F5 de novo. E a outra alternativa que eu acho interessante é jogar, por exemplo, com o bispo H4, que impede o roque grande das pretas. E também tem a ideia de jogar com F5. Esse bispo H4 é um lance bem natural nessa posição. E daí, por exemplo, se o preto ele aceita de novo o peão de A4, as brancas já podem jogar com F5, seguido de E6, assim abrindo a posição e aproveitando esse rei que está no centro. Bom, aprofundei bastante nessa linha para você entender assim todas as sutilezas mesmo e conseguir jogar o gambito escocês. Se você quiser jogar o gambito escocês agora, eu tenho certeza que você vai ter várias ideias táticas e várias ideias estratégicas para jogar essa posição. Bom, então é isso que eu queria te mostrar nessa aula. Se você curtiu, já deixa o seu like aqui e vamos encerrar por aqui e até o próximo.